Então, os que são de Cristo crucificarão a carne com suas paixões. É o que o povo tem que entender. As minhas paixões são carnais. Precisa morrer. Porque ela luta contra o Espírito, contra a natureza de Cristo. Então, qual é a sua maior paixão? Está desagradando a Deus? Crucifica, irmão. Crucifica. Nosso amor é maior por Ele do que por essas coisinhas. A natureza nossa tem que ser a natureza de Cristo. Tem que ser a natureza de Cristo. Então chegaremos a ser a morada para Deus. O profeta diz que é um tabernáculo. Tabernáculo é um corpo. E Deus não habita em quatro paredes. Deus não habita em tabernáculo feito por mãos. Deus habita em corpos. O tabernáculo é um corpo. E Deus morando em um corpo. Em um corpo santo. Em um corpo que se rendeu. Em um tabernáculo ambulante. Nós somos o tabernáculo de Deus. Deus morou em um corpo chamado Jesus. E agora Deus morando em um corpo chamado noiva de Cristo. A mensagem, estatura do varão perfeito, o profeta diz. Olha que coisa linda. O profeta diz. A igreja deve estar tomando o lugar de Cristo. Ó, a igreja deve estar tomando o lugar de Cristo, levando e cumprindo seu ministério. E na revelação da Zé, como eu já li, ele diz assim, que ela segue sofrendo as mesmas aflições de Cristo. Sempre a igreja de Cristo sofreu. E sempre vai continuar sofrendo. O profeta vai dizer que é uma coisa que natural a igreja sofrer pelo amor de Cristo. Porque todas a igreja, todas as eras sofreram por amor de Cristo. E agora vai chegar nós bonitinho, nós não vai sofrer? Vamos sofrer sim. Mas é um sofrimento não de vitimismo. Oh, ninguém me visita. Oh, ninguém vem aqui na nossa igreja. Oh, ninguém nos chama aqui. Oh, nós estamos... Não, nós sofremos, mas sofremos com amor. Nós sabemos em quem temos crido. Nós sabemos em quem estamos servindo. Nós sabemos quem somos nós. Somos tabernáculo do Deus vivente. Estamos vivendo, somos tabernáculo do Deus vivente. Estamos vivendo por Ele, para Ele. Não temos dúvida que nós somos. Glória ao Senhor Jesus. Assim é ruim, né? Pedro está dizendo que nós devemos ser participantes da sua natureza divina. E cada um de nós devemos crescer nessa estatura do varão perfeito. Deus quer ser adorado. E a palavra Deus significa objeto de adoração. E Deus está tratando de preparar o seu povo para poder receber deles o propósito da qual os criou. Vocês não entenderam, né? Eu vou ler de novo. Deus está tratando, olha aqui, ó, bem pausadamente. Deus está tratando de preparar a seu povo. Para quê? Para poder receber o propósito para qual os criou. Viu que coisa? Irmão, enquanto nós não posicionar, Deus não tem como usar nós para o seu propósito. Enquanto nós não entrar dentro do eixo de Deus, conforme Deus quer, Deus não usa nós para o seu propósito. Ele quer usar.
Mas qual é o propósito? Né? Eu fico pensando, eu gostei do culto hoje. Né? Veio a vizinha e ela vai fazer visita aqui para nós. E sua avó, eu creio que nós vamos batizar ela. Próxima vez, vamos falar sobre batismo para ela. E vamos fazer um culto a cada 15 dias, fazer um culto na casa dela. Então, Pedro vai dizer que nós devemos ser participantes da natureza divina. Já falei. Então, Deus está tratando de preparar seu povo para receber o propósito pelo qual criou. Ele não fez você para que fosse alguma coisa menos que um filho ou uma filha de Deus. Se você tem errado nisso, preste atenção. De ser um filho ou uma filha de Deus, então não tem pegado no alvo. E a palavra pecado quer dizer não acertar o alvo. Aí dá um exemplo. Se eu estou atirando ao alvo com um rifle, por meio do Espírito Santo, então entramos na natureza divina. É o processo. Assim como Deus era um Deus santo, Deus morando no corpo, quando Deus desceu sobre o monte, se uma vaca ou um bezerro tocava no monte, tinha que matá-lo. Deus é santo. Ontem à noite, quando eu estudava em Isaías, capítulo 6, onde vimos que os anjos cobriam o rosto, os serafins, santo cobriu o rosto, seus pés, e nem conheceram o significado do pecado. Tinha que se cobrir na presença de Deus e também cobrir seus pés em humildade. Agora, se Deus santo não pode tolerar pecado, assim que nada nem ninguém podia tocar no monte onde estava Deus, logo Deus foi feito carne e habitou entre nós na forma de Jesus Cristo, seu filho, sua criação. Então aquele filho deu sua vida e a célula do seu sangue de Deus quebrou-se para que a vida saísse do sangue para nós. Por meio desse sangue somos limpos. E nós precisávamos de ser limpo. Porque não tem jeito de Deus habitar. Por isso que quando a pessoa diz assim, eu tenho o Espírito Santo, será que tem mesmo o Espírito Santo? Porque primeiro, se é limpo, está santificado, está limpo de corpo, de alma, de espírito, está limpo no amor, na natureza divina, no perdão, na bondade. Porque a pessoa está limpa, não tem pecado moral nenhum, mas dentro de si, o cinco sentido do Espírito está odiando, está falando, está fazendo dissensões, está contrariando, está descrendo. Deus é santo, mas o sangue de Cristo, nós somos limpos. E agora nosso sangue, nossa vida que veio por meio do desejo humano, que é pecado, mas o sangue de Cristo limpa, purifica todo pecado. E nossa natureza muda por meio do Espírito Santo. Deus muda, irmão. É Deus que muda. Para Deus habitar em nós, Ele ainda dá o Espírito Santo para fazer a limpeza. Tirai de nós toda imundícia, Senhor. Tirai de nós, Senhor, todo pensamento. Por isso nós temos que ser sinceros com Deus. Senhor, meus olhos estão olhando coisa errada. O Senhor me limpa. Tira de mim esse desejo da prostituição, do tabaco, da cachaça. Tira esse desejo de mim do ódio, da raiva, da mágoa. Tira de mim tudo que é desejo da carne, Senhor. Eu quero crucificar. Eu não quero que viver mais eu. Eu não quero. Então, quando a nossa natureza é mudada através do Espírito Santo, então entramos na natureza divina. Tá vendo? Só aí que nós entramos na natureza divina e chegamos o quê? A ser morada de Deus. Aliás, morada para Deus. E o Senhor Jesus disse, naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai e vós em mim e eu em vós. Assim conhecemos como Deus está em sua igreja. Assim conhecemos como Deus está em mim, está em você.
Aí você tem que ser sincero, falar assim, Senhor, tu está em mim mesmo? Nós não mentir para nós não conseguimos mentir para nós. Nós até engana nós. Nós nos procrastinamos, né? Mas nós temos que ser sinceros. Às vezes, tantas coisas nós temos que melhorar na vida natural e não somos sinceros com nós. Mas nós temos que ser sinceros. Aí nós conhecemos, assim conhecemos como Deus está em sua igreja. Muitos hinos, né? Bonito. Aquele hino. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura. Me ensina. Entendeu? Será mudar minha estrutura? Veja outro pastor a mensagem dizendo aquele a tua bondade me servirá. Que sino que de amor que é cantado sempre, virou, toda a igreja canta. Te amo, Deus, tua graça nunca fugir, eu estou. Será que amamos a Deus mesmo? A pessoa fala que ama a Deus, não vem para a igreja. Aí nesse sentido o pastor pregando, falou, não vai cantar esse hino não? Ué, que crente é esse que ama, vai cantar, canta bonito, mas não vem para a igreja? Aí cantamos o de perdão. Hoje eu quero ser melhor do que fui ontem. Entendeu? Quer ser mesmo? Então nós precisamos ser sinceros. Aí um louvor tem efeito. Aí uma pregação tem efeito. Entendeu? Às vezes nós nos cansamos, sim. Mas deveríamos de ouvir pregações que não são verdadeiras, de ouvir hinos que são verdadeiros. Mas eu acho que cada um deveria vigiar, o pregador deveria vigiar, o cantor deveria vigiar, a igreja deveria vigiar, para que então, entendeu? Então, conhecer que aí somos, assim conhecemos que como Deus está em sua igreja. A igreja deve estar tomando o lugar de Cristo e levando o cumprimento do seu ministério. Aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, um pouco mais, e o mundo não me verá mais. Porém vós vereis, porque eu estarei convosco e vós até a consumação do século. Aquele que crê em mim fará as obras que eu faço. Você está entendendo? Então nós precisamos tomar o lugar de Cristo. Vamos falar que na igreja está tomando o lugar de Cristo. Para quê? Uma reunião dessa que tivemos hoje lá, nós nos levantar e falar assim, ó, eu dou o seu filho. Eu dizer para a pessoa, você vai se render a Cristo verdadeiramente se Deus te dá seu filho? Vou, então eu te dou. Ué, se Cristo está dizendo que nós faremos as obras maiores que Ele, porque está em nós. Não é que nós somos maior que Cristo, é porque Ele está em nós e Ele continua fazendo as suas obras, refletindo-se naquele ser, a adoração perfeita, Deus em nós sendo seu tabernáculo, Deus manifestando, nós sendo seu tabernáculo. O profeta diz assim, ó, poderia ficar somente nesse ponto do estudo por muitas horas, e é verdade, poderíamos ficar, não tem como fugir disso. Eu pude pegar aqui a mensagem de Éfeso aqui, que é maravilhosa. Nós levamos o ministério de Cristo, nós continuamos o ministério de Cristo. Somos Cristo aqui na terra, somos Jesus aqui na terra. Então nós temos que andar de cabeça erguida. Se tudo está batendo certa hora, a hora está batendo certa, porque lá dentro os comandos estão tudo certinho. Se está tudo certinho, vai bater a hora certa. Então nós temos que andar com pessoas vitoriosas, abençoar as pessoas, porque é isso que Jesus faria. Hoje, se Jesus estivesse aqui na terra, ele sairia curando os enfermos, ele sairia abençoando as pessoas, pregando as boas novas ainda, né? E sendo humilhado também, sendo rejeitado também, talvez sendo mais rejeitado nessa geração ainda. Agora, nós somos eles. Mais para frente, vamos falar aqui, que a igreja tem que estar acostumada já, porque é normal a igreja ser rejeitada, a igreja ser criticada, sofrer, pelo amor de Cristo.
Amém, irmãos. Muita coisa boa.